A paz do Senhor, pessoal. Sejam bem-vindos à aula 8 do nosso curso sobre os reis de Israel. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os anos finais de Judá e vamos falar também sobre os últimos 3 reis que a gente conhece um pouquinho mais: Manassés, Amon e Josias. Então, na aula passada, nós vimos sobre como o reino do norte, o reino de Israel, caiu nas mãos do Império Assírio. Nós vimos também um pouquinho sobre a batalha por Jerusalém, que envolveu Ezequias e Senaqueribe. E nós também fizemos uma recapitulação histórica do Império Assírio. E hoje nós temos então a nossa primeira aula somente com o Judá. Nesse período aqui, o reino de Israel, o reino do norte, já não existe mais com uma unidade coerente. Então, o reino de Judá continua ainda alguns anos até eles caírem nas mãos da Babilônia. Na semana que vem nós vamos ter uma aula um pouquinho mais intensa. Eu vou falar para vocês sobre a Babilônia, sobre a história da Babilônia. Vou falar também sobre a queda de Judá. Mas na aula de hoje nós temos uma aula um pouquinho mais tranquila, falando mesmo só sobre esses 3 reinados. Mais uma vez eu recomendo, se você teve qualquer dúvida, volte para o vídeo anterior, faça suas anotações, coloque suas dúvidas nos comentários. Eu vou sentar um dia para poder responder todas elas. E é claro, sempre que a gente esbarrar na história de algum profeta da Bíblia, eu vou dar para vocês algumas referências, então vocês podem pausar o vídeo e lerem os capítulos que eu vou mencionar para ficarem bem atualizados. Mais para frente, depois que nós terminarmos a nossa aula, eu vou lançar um plano de leitura. Se você quiser fazer a leitura de todo o nosso curso cronologicamente, do mesmo jeito que eu fiz, você vai poder acompanhar, mas isso só no final. Então, mais uma vez, vamos começar a nossa aula. E é claro, não entendeu? É só voltar e ouvir de novo. Não fique com dúvidas, porque é muito importante você entender cada parte para prosseguir. Então, de onde nós paramos? Na aula passada, então, nós terminamos com a vitória de Ezequias, o rei Ezequias, sobre Senaqueribe. Então, Senaqueribe, que era o rei da Assíria, tinha cercado Jerusalém, invadido várias cidades de Judá e ele estava ameaçando tirar Ezequias do poder. Mas Ezequias recorre ao Senhor. Há, então, um certo tumulto no acampamento assírio e eles fogem. O que acontece no final das contas é que Jerusalém não é invadida. Israel, na verdade, Judá continua sendo um reino vassalo da Assíria, mas já não está mais naquela perspectiva de deixar de existir como aconteceu com o reino do norte. E o que acontece é o seguinte: Ezequias ele vai morrer, e ele morre relativamente cedo, com 40 e pouquinhos anos de idade, e quem vai sucedê-lo vai ser o seu filho Manassés. Manassés ele nasceu naquele período estendido de vida de Ezequias. Como a gente viu na aula passada, Ezequias ele era para ter morrido bem novo, e Isaías vai até ele com uma mensagem do Senhor dizendo que ele tem que colocar a casa em ordem porque ele irá morrer, mas Ezequias pede para que o Senhor dê mais vida a ele e ele ganha 15 anos extra. E durante esses 15 anos ele tem então Manassés, que vai ser quem vai sucedê-lo. O importante é o seguinte: quando Manassés chega ao poder com a idade de 12 anos de idade, a Assíria ela era o poder supremo naquela região. Então a Assíria estava no seu ápice. O que acontece é que, durante todo o reinado de Manassés, ele precisou se tornar um vassalo da Assíria. Existem registros de que ele teve de oferecer forças militares para auxiliar as campanhas da Assíria. E também é provável que o esforço de Manassés em trazer as práticas pagãs para Jerusalém, para Judá, seja parte de uma tentativa de apaziguar as relações dele com os reinos vizinhos, especialmente com a Assíria, talvez tentando manter uma boa relação através dessas práticas religiosas em comum. Os assírios eles eram conhecidos por não imporem a religião deles sobre os outros povos, eles eram muito sincretistas, mas Manassés ele fez esse esforço então para melhorar as relações entre os reinos. Outra coisa também interessante que acontece no iniciozinho do reinado de Manassés é o repovoamento de Samaria. Então, o que os assírios faziam? Eu contei isso para vocês nas últimas aulas. Os assírios eles conquistavam uma nova região, eles deportavam a população daquela região e colocavam em outro lugar, geralmente um outro lugar que eles também tinham conquistado. E eles misturavam as populações, eles faziam igual um quebra-cabeça de populações
porque dessa forma eles impediam que houvesse uma revolta ou uma tentativa de quebrar o império. E a Assíria teve várias revoltas, eles precisaram lidar constantemente com as revoltas dos babilônios, que não gostavam da dominação assíria sobre a Babilônia. Então, o que eles fazem com Samaria, com as regiões do norte, que foi um dia o reino de Israel, é basicamente jogar vários povos estrangeiros naquela região, especialmente povos vindos da Babilônia, para tentarem então povoar, manter o território e quebrar aquela ligação antiga que o povo tinha com a terra. E o que vai acontecer? Quando esses povos estrangeiros vão chegar no território que era de Israel, de Samaria, e se estabelecerem ali, eles vão então ser atacados por leões. Naquela época você ainda tinha muitos animais selvagens naquela região. E isso vai ser entendido como um juízo de Deus, porque esses povos não estavam adorando ao Senhor. E como eu já disse várias vezes para vocês também, nessa época se acreditava que os deuses eram territoriais. Então, na visão dos assírios, aquela região era a região de Deus, de Jeová, o Deus dos hebreus, dos israelitas. Então, eles acreditam que essa praga dos leões ela vinha como uma punição por eles não estarem adorando a Deus. E a Bíblia fala que foi o Senhor quem enviou esses leões. E o que acontece é o seguinte, o rei da Síria resolve que vai dar uma ordem e pede para que um dos sacerdotes israelitas retorne a Samaria para ensinar aquele povo estrangeiro como adorar ao Senhor. O sacerdote, ele faz isso. Só que na prática, o que eles fazem? Eles sincretizam a religião e viram uma bagunça sem caminho onde cada um faz o que quer. Então, os povos que estão lá, eles pegam o culto ao Senhor, que é o culto dos israelitas, e eles misturam com os cultos deles, com os altares deles, com os deuses deles. Então, eles fazem um pouco de cada, é uma mistura meio estranha. E no final das contas eles não adoram ao Senhor, no final das contas eles só misturam as crenças religiosas. E o resultado disso é que essas práticas misturadas vão continuar ao longo dos anos, chegando até lá mais para frente, na época de Jesus, os samaritanos, que eram esses povos misturados entre os israelitas e os povos estrangeiros, tendo práticas religiosas que eram uma mistura entre as crenças de Israel e as crenças dos países vizinhos. Então vamos falar um pouquinho mais agora sobre Manassés. Como eu falei, Manassés ele começa a reinar com apenas 12 anos de idade. Isso é uma prática comum nessa época. Geralmente havia um regente, mas normalmente os reis começavam a reinar bem novinhos. Manassés, a gente conhece a história, né? Manassés ele vai fazer tudo de errado. Ele vai reinar 55 anos. É muito tempo comparado aos outros que vieram antes dele. O número do reinado de Manassés só é maior do que o de Uzias. Uzias reinou 53 anos, se eu não me engano, mas nenhum outro rei reinou tanto tempo quanto Manassés aqui nesse período. E Manassés, ele vai basicamente destruir todo o legado de Ezequias, o pai dele. Ele vai reconstruir os altares que Ezequias demoliu durante suas reformas religiosas. Ele vai construir altares dentro do templo do Senhor, vai queimar o próprio filho dele em sacrifício nos altares a Moloque. A Bíblia diz que ele pratica feitiçaria, pratica adivinhação, e ele também derrama tanto sangue, aí numa figura de linguagem, que ele encheu Jerusalém de sangue de um extremo a outro. Ele também vai ser responsável pelo martírio de muitos filhos de Deus, de muitos daqueles que traziam a palavra de Deus nesse momento. E ele vai trazer, obviamente, um descontentamento muito grande da parte do Senhor contra ele e contra Judá. O que acontece é que o Senhor vai falar por meio de seus profetas contra Manassés, vai falar sobre como ele trará sobre Judá o mesmo juízo que ele trouxe sobre a família de Acabe em Samaria, e que vai ele diz assim, limparei Jerusalém como se limpa um prato, vou virar e de cabeça para baixo vou limpar. E mesmo com toda essa palavra, nem o povo, nem Manassés ouvem ao Senhor. E é importante destacar que o que estava acontecendo nesse momento? Não é que o povo tivesse deixado de adorar ao Senhor no templo ou com as tradições, mas o povo tinha, com muita influência dos povos vizinhos, o povo tinha absorvido as práticas rituais dos outros povos e tinha então começado a adorar esses outros deuses ao lado do Senhor. Tanto que mais para frente, como nós vamos ver, Josias, quando ele for fazer uma reforma, ele vai tirar muitos
altares construídos a deuses pagãos que eram colocados dentro do templo do Senhor e eram usados em conjunto com os utensílios do templo. Então era uma adoração mista, uma coisa meio sincretista que o povo estava fazendo nessa época. E o que acontece? Nessa mesma época do governo de Manassés, Senaqueribe, que ainda era rei da Síria, vai destruir a Babilônia, que era um reino vassalo nessa época da Síria. A Babilônia ainda não tinha força nessa época, não tanta força. E pouco tempo depois ele vai ser assassinado. Se você se lembra da profecia que Isaías fez para Ezequias, Isaías tinha dito, olha, Senaqueribe não vai entrar em Jerusalém, ele vai morrer à espada no país dele. E é exatamente o que acontece, eu contei para vocês. Senaqueribe vai entrar no templo do Deus dele, 2 filhos dele vão entrar, vão matá-lo, vão fugir, e um outro filho dele vai assumir o governo. Se você quiser, agora você pode parar e ler o texto de Isaías 22. Ele se localiza mais ou menos aqui nesse período. E logo após o assassinato de Senaqueribe e esses eventos, nós temos o martírio de Isaías, com 84 anos de idade. Então ele morre nessa primeira parte aqui do governo de Manassés, martirizado, então, por causa das profecias, por causa das palavras que ele trazia. O que vai acontecer é que, como o Senhor prometeu, vai vir um juízo sobre Manassés e sobre o povo. O Senhor vai enviar os comandantes dos exércitos da Síria contra Manassés, lembrando que o reino de Judá era um reino vassalo da Síria, e Manassés vai ser preso. E ele não só vai ser preso, mas ele vai ser deportado para a Babilônia, que era um reino vassalo da Síria, como um prisioneiro normal. Então ele vai ser levado em algemas de bronze e eles vão colocar aquele gancho no nariz dele como eles colocavam com os prisioneiros deportados. Então ele vai ser levado numa situação muito decadente para a Babilônia e lá ele vai permanecer preso. Aqui não tem informações de quanto tempo exatamente ele vai permanecer preso, mas é um tempo considerável. E nesse período ele vai se arrepender profundamente das atitudes dele. E na sua angústia ele vai buscar o Senhor, vai fazer uma oração, vai se humilhar perante o Senhor. E o Senhor vai ouvi-lo e vai trazê-lo de volta para Jerusalém e vai devolver o reino a Manassés. E Manassés, a Bíblia diz literalmente assim, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus, somente depois dessa situação. E quando Manassés volta, então, para Jerusalém, ele tem o seu filho Amon, que vai sucedê-lo mais para frente. E tudo isso, agora, um pouquinho de especulação, porque se você for ler, se você comprou a Bíblia cronológica inspirado pelo nosso curso, você vai ver que geralmente sempre tem 2 datas, tem 2 datas diferentes em cada evento, porque existem 2 contagens de tempo diferentes. Então, é bem complicado, mas é provável que essa primeira fase do governo de Manassés, em que até ele ser levado cativo para a Babilônia, tivesse sido até ele ter uns 27 anos de idade, por aí. Mas agora Manassés ainda tem uma segunda metade do governo para governar, com o coração mudado. E quando ele volta, ele resolve mudar. Ele assume a liderança espiritual, ele reconstrói e aumenta a altura do muro externo de Jerusalém, ele tira do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que ele tinha colocado lá. Ele retira os altares idólatras que ele mesmo tinha construído em Jerusalém, oferece sacrifícios de comunhão e gratidão e ele manda que o povo volte a adorar ao Senhor somente. Mas o povo vai e não vai. Geralmente, o que acontece é que todas essas reformas, se você for ver, voltar ao passado, você vai ver. Uzias fez reformas, Ezequias fez reformas, Jotão também foi um bom rei. Você teve vários reis bons que fizeram reformas. Só que o que acontecia? O povo voltava a adorar o Senhor, mas o povo também trazia suas cargas, digamos assim. Interessante é que o povo se desfez aqui no tempo de Manassés, o povo se desfaz dos ídolos e para de adorar os ídolos estrangeiros, mas eles usam os altares pagãos para adorar ao Senhor. O que dá exatamente na mesma, mas é basicamente a reforma que eles fazem. Nesse período também a Assíria vai conquistar o Egito e você vai ter alguns nascimentos importantes, se você quiser registrar. Jeremias nasce aqui, Josias também nasce aqui, mais ou menos nesse período. E você tem vários anos de governo de Manassés que não são registrados aqui e a morte dele com 67 anos de idade, o
o que é muita coisa, considerando que a maioria dos outros reis morreu bem mais novo. E Manassés vai ser sepultado no jardim do seu palácio, chamado de Jardim de Uzá. E agora nós temos o filho de Manassés, chamado Amon. Pouca gente se lembra de Amon, e a razão disso é porque Amon governou muito pouco. Ele começou a reinar apenas com 22 anos de idade, que já era muito, considerando que o pai dele começou com 12. E Amon vai reinar apenas 2 anos em Jerusalém. Ele vai praticamente pegar todas as experiências ruins de Manassés, vai multiplicar por 10 e não vai se arrepender. E ele vai governar tão mal que os oficiais dele vão conspirar contra ele e vão matá-lo no seu próprio palácio, aos 24 anos de idade. E quando Amon morre, quem fica então para assumir é o seu filho Josias, que tinha apenas 8 anos de idade nessa época. E o que vai acontecer? Josias, ele é, digamos assim, o verdadeiro herdeiro moral, digamos, de Ezequias. Josias, ele não só vai ser um rei bom do ponto de vista espiritual, ele vai trazer reformas, como ele também vai ser um líder muito carismático, muito inteligente e bom de estratégia militar. Josias, ele vai usar as reformas religiosas como uma forma também de unir o povo, de conquistar novas terras, de espalhar a influência, inclusive para os territórios de Israel, Reino do Norte, que haviam sido conquistados e que estavam ali o pessoal meio perdido. Outra coisa interessante também é que esse carisma de Josias e as reformas que ele fez, as reformas religiosas, elas também vão atrair muita população rural. E nesse período, Judá vai dar uma estendida de território bastante interessante. Nessa época, o que determinava a situação da região era o equilíbrio de poder entre a Assíria, o Egito e a Babilônia. Então você tinha esses três constantemente entrando em guerra uns com os outros para tentar conquistar o seu poder, e toda vez que eles entravam em conflito, você tinha uma instabilidade na região. Então, o interessante para qualquer um era manter esses três no mesmo nível, sem entrar em conflito uns com os outros, sem haver uma grande mudança na balança de poder. Aí nós chamamos de mudança de status quo. Sempre traz uma bagunça em relação aos poderes estrangeiros. E o que acontece é o seguinte: Amon foi assassinado pelos seus oficiais, e geralmente quando isso acontecia você tinha um período de crise muito grande. Porém o povo de Judá vai matar os conspiradores e vai colocar Josias, que tinha 8 anos, no poder. Josias, ele vai reinar 31 anos em Jerusalém, o que também é um tempo considerável. E ele vai fazer o que o Senhor aprova, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Josias é um dos poucos casos de um rei que foi bom do início ao fim, e você não tem muitos registros de erros que ele possa ter cometido. Uzias, por exemplo, cometeu um erro muito grande no final do seu reinado. Você tem registros muito grandes de Davi, por exemplo, mas de Josias você não tem nenhum registro específico de um grande pecado ou de um grande erro que ele tenha cometido. Agora, se você quiser ler um texto, você pode ir para Naum e ler o Naum de 1 a 3. É mais ou menos agora nesse período que se passa, e Naum vai falar contra Nínive, que era a capital da Síria, já mostrando o juízo que viria sobre a Síria nos anos que se seguiriam. Nesse momento nós também temos mais para frente o nascimento de Jeoaquim, o filho de Josias. E o que acontece é o seguinte: Josias foi muito precoce. No seu 8º ano de reinado, ele tinha 16 anos de idade. Ele começa a buscar ao Senhor. E quando ele tem 20 anos, ele começa o processo de purificação de Judá e de Jerusalém, dos altares idólatras, dos postes, das colunas sagradas. A gente já conhece, né, essa altura. O que é interessante também é que ele purifica não só Judá e Jerusalém, mas ele também purifica territórios que pertenciam a Israel e que agora já estavam lá meio como províncias da Síria. Ele purifica Manassés, Efraim, Simeão e Naftali. E o que ele faz também, uma prática comum de Josias, é que ele vai queimar os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares. Porque quando ele faz isso, ele está basicamente sujando aqueles altares e impedindo que eles sejam usados no futuro. Nesse período você também tem o nascimento de Daniel,
aquele Daniel que nós não vamos ver nesse curso, né? O Daniel é mais para frente. Mas aqui você tem também o nascimento de Daniel. E agora, muito interessante, se você quiser parar de novo, nós temos o nascimento de Jeremias. Nascimento não, gente, desculpa. O início do ministério de Jeremias. Agora, Jeremias, ele começa o seu trabalho, que vai durar durante todo esse finalzinho do reinado de Judá. E se você quiser dar uma lida, leia agora Jeremias 1 e 2. E o que acontece é o seguinte, gente. Durante o reinado de Josias, outra coisa que vai acontecer também é que a Assíria vai começar a declinar. Então você vai ter todos aqueles reinos pequenos e povos que estavam sob o guarda-chuva da Assíria vão começar a se revoltar. Você tem a invasão cita, que vai começar o declínio da Síria, você vai ter uma rebelião da Babilônia, você vai ter os egípcios tentando conseguir poder, então toda aquela balança de poder da região vai começar a perder o equilíbrio e vai começar a trazer então conflitos. Nesse período, a Babilônia finalmente vai conseguir sua independência quando um rei chamado Nabopolassar começa a reinar. E guarde esse nome porque Nabopolassar é um daqueles reis muito importantes da Babilônia até chegar a Nabucodonosor, que a gente já conhece. E, novamente, muitas informações paralelas aqui, mas se você quiser também parar agora, é nesse momento que entra também a profecia de Sofonias. A profecia de Sofonias acerca de Israel e Judá. Você pode ler agora Sofonias de 1 a 3. Chegamos então a um período do governo de Josias de mais maturidade. Josias tem 26 anos de idade e ele começa então a restaurar o templo do Senhor. E é aqui que a gente tem aquela história bastante conhecida de Josias encontrando o livro da lei. Ele manda o seu secretário, chamado Safã, ao templo do Senhor para pedir que a prata que foi coletada para fazer a reforma do templo. E quando o Safã chega lá, o sacerdote Ilquias fala: olha, eu encontrei o livro da lei do Senhor aqui nas coisas. E o Safã leva o livro do Senhor até Josias e lê alguns trechos para ele. E o que acontece é que quando Josias ouve as palavras do livro da lei, ele fica completamente transtornado que tudo aquilo tenha sido esquecido. E é importante lembrar, gente, é uma coisa que eu falei com vocês da última vez com o reinado de Acais, eu falo agora de novo. 55 anos de reinado de Manassés é muito tempo. Algumas pessoas nasceram e morreram dentro do reinado dele. Outras pessoas cresceram durante o reinado dele e quando ele terminou de reinar já eram pessoas bem mais velhas. Então, eu estou falando de uma época muito grande de tempo em que você teve praticamente nada dos rituais, da lei sendo obedecida. Então, 55 anos é muito tempo para você esquecer suas tradições. E quando o Josias ele fica sabendo de tudo isso, ele fica completamente transtornado. E ele sabe que aquilo ali não tá bom. E ele manda, então, os seus funcionários, incluindo o sacerdote e o secretário, procurarem uma profetisa chamada Hulda ou Hulda. É um nome um pouco difícil de falar, mas essa profetisa traz, então, uma mensagem do Senhor. Ela diz que o Senhor está irado contra Judá, vai trazer o juízo contra Judá, porém, por causa do coração bom de Josias e da humilhação que ele teve, ele não vai ver o que vai acontecer com o povo dele, ele não vai ver a desgraça. Então o Senhor diz que Josias será sepultado em paz e nunca haverá a desgraça que vai vir sobre o povo dele. E o que acontece é que, tendo visto isso, Josias ele vai convocar as autoridades e vai fazer uma leitura da lei em que ele mesmo vai ler o livro da lei para o povo. Não se sabe exatamente quais livros estavam contidos nesses escritos, mas se sabe que provavelmente Deuteronômio estava entre eles. E Josias vai renovar a aliança do povo com o Senhor, mais uma vez promovendo um grande processo de arrependimento. Se você quiser ler um pouquinho de Jeremias, agora é uma boa hora para você ler Jeremias de 3 a 6, onde Jeremias vai falar sobre a devastação que virá do norte, que virá lá da Babilônia. Após as reformas religiosas e também a reforma do templo, Josias vai fazer uma celebração da Páscoa. Se você prestou atenção na última aula, eu espero que você tenha prestado atenção, a gente falou sobre como Ezequias promoveu uma celebração da Páscoa, uma renovação da aliança, e a celebração da Páscoa dele foi um pouco inusitada, porque aconteceu num dia diferente, num mês diferente, e inclusive envolveu
pessoas que não estavam purificadas devidamente. Mas a celebração da Páscoa de Josias vai ser muito grande. A Bíblia fala que desde o tempo de Salomão, na verdade desde os tempos dos juízes, não havia uma Páscoa como aquela. E Josias vai tirar do seu próprio bolso, dos seus próprios tesouros, para poder oferecer à população animais para serem sacrificados. E os sacerdotes, o sacerdote Ilquias e seus oficiais vão fazer a mesma coisa. Eles vão tirar do próprio bolso para dar os animais para a população sacrificar. E o que vai acontecer, para você ter uma ideia, Josias vai dar para o povo do seu próprio bolso, dos seus próprios tesouros, 30.000 ovelhas e cabritos para a oferta da Páscoa, além de 3.000 bois e tudo dos seus bens pessoais. E o que vai acontecer? Essa grande Páscoa que vai haver envolvendo Josias vai ser uma como nunca houve antes. E o povo vai retornar, então, às práticas que foram perdidas. Porque uma das coisas que aconteciam quando você tinha um governo como o de Manassés é que comemoração de Páscoa, dos festivais, todos aqueles hábitos, culturas, tudo que tinha sido feito no passado era abandonado e o povo deixava de fazer. E as pessoas deixavam de aprender como praticar aquilo. E o que acontece é o seguinte: Josias vai dar ordens para que o sumo sacerdote Ilquias retire do templo do Senhor todos os utensílios pagãos. E coisa interessante, na verdade, nessa época tinham sido construídas no templo do Senhor acomodações para prostitutos cultuais e para mulheres que teciam para Azerá. Então Josias vai chegar lá e vai derrubar essas acomodações, vai expulsar todo mundo dali. Ele vai profanar todos os altares idólatras, inclusive o altar a Moloque, para impedir que os próximos reis ou as pessoas sacrificassem seus filhos para Moloque de novo. E é interessante que o próprio algum parente de Josias provavelmente foi sacrificado para Moloque, porque Manassés fez isso. E você tem também Josias acabando com todos os cavalos e carruagens que tinham sido consagrados ao sol. Manassés introduziu em Judá o culto aos astros celestes. Então era o culto à lua, ao sol, às estrelas. E Josias ele vai acabar com esses cavalos e carruagens que tinham sido consagrados ao sol. E outra coisa interessante, Josias vai acabar com altares que foram construídos por Acais e que ainda existiam, altares construídos pelo avô dele, Manassés, e altares que foram construídos por Salomão. Aqueles altares que Salomão construiu quando ele se desviou, alguns deles ainda existiam. E foi Josias que vai lá e vai acabar com esses altares. E mais ainda, ele vai lá para Betel e ele vai acabar com aquele altar que Jeroboão, o primeiro rei de Israel, construiu. Então, se você lembra, Jeroboão foi o primeiro rei de Israel. A primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o reino de Israel foi construir altares com bezerros de ouro em Betel, e se eu não me engano numa outra cidade, agora eu não lembro o nome, mas ele constrói esses altares e ele manda que o povo adore nesses altares. E aí o Senhor envia um homem de Deus que fala para Jeroboão: um dia vai vir um da casa de Davi que vai profanar esse altar com ossos humanos e que vai destruí-lo. E é exatamente isso que Josias faz. Josias vai lá para Betel, vai lá para esse altar, profana esse altar com os ossos daquela região e vai destruir esse altar. E a Bíblia fala, inclusive, que ele vai poupar os ossos do homem de Deus que foi trazer essa profecia, que foi enterrado ali perto. Então, feito isso, Josias ele não só vai fazer uma purificação do território de Judá, mas ele vai fazer uma purificação dos territórios vizinhos que pertenciam a Israel no passado. Aqui você tem também o nascimento de Ezequiel, que vai falar mais à frente. E se você quiser parar agora para ler Jeremias, você pode ler Jeremias do capítulo 7 ao 12, onde Jeremias vai falar um pouquinho sobre o exílio. Nesse momento também nós temos o nascimento de alguns dos reis que virão mais para frente. Eu não vou entrar em detalhes agora porque você vai ver na aula que vem, é uma confusão de nomes, mas o que vai acontecer nesse período mais final do governo de Josias é que a Síria já estava declinando já muito rápido por causa de confusões internas. E aí a capital da Síria, chamada Nínive, ela é invadida pelos babilônios. E esse é o golpe final, né? Quando a capital ela é invadida, ela cai em cerca de 3 dias. É bem pouco. E começa então o domínio da Babilônia. A Babilônia se torna potência mundial.
o primeiro império mundial que foi profetizado por Daniel, que virá mais à frente. Eu não vou falar sobre a Babilônia hoje, a Babilônia vai ser explorada na próxima aula, mas só para vocês saberem, aqui no finalzinho do governo de Josias, a Babilônia finalmente se torna o grande império. E o que vai acontecer é o seguinte, lembra do que eu falei de que o equilíbrio da região era mantido pela balança de poder entre a Síria, Egito e Babilônia? Com a ascensão da Babilônia, o enfraquecimento dos assírios, todo mundo que estava naquele império começa a resolver ganhar a sua oportunidade de crescer, né? Agora que o grande império caiu, está na hora de todo mundo começar a tentar ganhar o seu poder. Interessante que a Babilônia aqui, ela já era poderosa, mas a Babilônia ainda não tinha chegado naquele ponto super grande de Nabucodonosor. Então você tem vários impérios, reinos pequenos, inclusive o Egito, que vão tentar conquistar agora o seu espaço para brilhar. E o faraó Neco, ele vai resolver se aproveitar desse vácuo de poder e vai avançar para batalhar juntamente com a Assíria contra os babilônios e os medos. E quando Josias fica sabendo, Josias fala assim, não vou deixar isso acontecer. E Josias tinha razão para isso. Ele tinha uma situação política muito complicada, ele precisava manter a sua posição e ele não deixou o faraó passar pelo território de Judá. Ele bloqueou o caminho do faraó, ele se meteu na guerra e ele fez uma estratégia muito elaborada que praticamente iria colocar Judá como uma nova potência naquela região se Judá conseguisse vencer essa batalha, impedindo que o Egito oferecesse ajuda à Assíria. Só que quando o faraó fica sabendo disso, ele manda uma mensagem para Josias e fala assim, Josias, não se mete nessa guerra, porque ela não é a sua guerra, você pode ficar aí, eu não vou contra você, você pode ser neutro nessa batalha e vai ficar tudo bem. Mas Josias se recusa, fala, não, eu vou sair para essa batalha. E a razão disso era porque provavelmente em termos militares, Judá estava a par do Egito. Se Josias foi tão confiante para essa batalha, era uma batalha de planície, era provável que ele tinha vantagem militar, ele tinha condições de ganhar, ele tinha os fatores ao favor dele. Então ele vai para essa batalha. E é curioso que ele marcha para essa batalha disfarçado. Ele arma uma estratégia bem audaciosa e ele vai disfarçado no seu carro de guerra, mas quando ele chega na batalha, o faraó provavelmente ele manda assim, mirem no rei, atirem no rei. E uma flecha, muito similar ao que aconteceu com Acabe, inclusive, uma flecha atinge Josias no seu carro de batalha. Quando ele vê que ele foi atingido, ele pede para que virem e levem ele de volta. E nessa fuga da batalha, digamos assim, Josias morre. E Josias, ao contrário de Acabe, no caso de Acabe não era exatamente uma pessoa simpática. Então o pessoal volta para casa. No caso de Josias, ele era um líder bom, ele era um líder simpático, ele era um líder carismático, ele era um líder que as pessoas viam nele uma referência espiritual também. Então, quando Josias morre nessa batalha, todo mundo fica extremamente desanimado e volta, acaba na hora. Tudo o que aconteceu. Os soldados dele levam o corpo de Josias de volta para Jerusalém, sepultam ele no seu próprio túmulo e todo o povo lamenta muito pela morte de Josias. Inclusive, Jeremias escreve um cântico de lamento em homenagem a Josias. E esse golpe foi muito duro para Judá, porque o que acontece é o seguinte, agora eu vou entrar um pouco no território da especulação pessoal. Mas, se as circunstâncias tivessem sido diferentes, se o Senhor não estivesse preparando um juízo que já estava vindo para Judá na forma da Babilônia, Josias provavelmente teria sido um grande rei, à memória de Ezequias, à memória de Davi. Josias tinha todos os ingredientes para ter sido um grande rei conquistador que teria um exemplo espiritual muito grande para a nação. Mas ele morre novinho, ele morre com 39 anos de idade, tendo governado apenas 31 anos. E ele morre sem conseguir consolidar Judá como uma potência naquela região. E a gente entende, através do que a gente vê na Bíblia, que foi o Senhor que causou a morte prematura de Josias para que ele não visse o que iria acontecer nos anos seguintes. Porque como nós vamos ver nas próximas aulas, depois que Josias morre, é só terreno abaixo, é só uma queda, declínio completo e total. A ponto de que é nesse período, depois da morte de Josias, que a vida de Jeremias vai virar de cabeça para baixo.
E Jeremias vai começar a ser duramente perseguido e passar por todas as dificuldades que a gente acompanha. Então, sim, a minha teoria, e agora é realmente um espaço pessoal, Josias poderia ter sido um grande rei, e um rei que poderia ter levado Judá a se tornar uma grande potência. Caso não fosse, é claro, as circunstâncias do período que estavam acontecendo, a ascensão da Babilônia, e caso não fosse também o fato de que o Senhor já estava preparando um juízo para Judá, e esse juízo viria de qualquer forma. E Josias foi então poupado, morrendo bem mais cedo do que ele poderia ter morrido, para que ele não visse a destruição que aconteceria nos anos seguintes. E o resultado disso é que a perda de Josias vai resultar então num sentimento de revolta no pessoal de Judá muito grande. E como nós vamos ver mais para frente, quando os babilônios chegarem e resolverem fazer de Judá o seu reino vassalo, Jeremias vai aconselhar: se rendam aos babilônios, não resistam a eles, porque é juízo do Senhor. E o pessoal de Judá vai falar: não, a gente não vai se render a eles, nós vamos ser um reino independente. Muito em memória, então, do governo de Josias, que foi um bom governo e que deu a eles, de novo, esse senso de nós somos esse povo. E, como eu disse para vocês, essa aula foi uma aula bem mais curtinha do que a nossa aula tradicional. E é o momento para você respirar um pouquinho. Leia o texto de Jeremias que eu recomendei, para você começar a entender um pouquinho o contexto da vida de Jeremias, e retorne à aula passada se você tiver qualquer dúvida. A aula que vem, a nossa aula 9, será a nossa última aula de conteúdo. Eu vou falar sobre o Império Babilônico e eu vou falar também sobre os últimos anos de Judá, os últimos reis e o que aconteceu depois. A aula 10, e vou falar um pouco mais disso na semana que vem, será uma aula de recapitulação um pouquinho diferente. Então, fiquem ao aguardo, vou lançar coisas novas mais para frente e muito obrigada por ter nos acompanhado nessa aula.